Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, como nós combinamos, nós vamos falar um pouquinho então sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Nós estamos fazendo uma retomada desse assunto que foi trabalhado inclusive antes de nós começarmos o isolamento social. Então, o que nós vamos fazer durante a próxima semana? Nós vamos fazer uma retomada de assuntos que já foram trabalhados antes e vamos fazer agora, tá bom? De assuntos que já trabalhamos. Então, é só para retomar esses assuntos e mantermos isso na ponta da nossa língua, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos entender as diferenças entre o efeito estufa e o aquecimento global. Nós temos que entender que são duas coisas bem diferentes, embora elas estejam relacionadas. O efeito estufa ele é um fenômeno natural que garante a temperatura da Terra adequada para a vida aqui. Então, sem o efeito estufa, durante o dia nós torraríamos por causa do calor, e durante a noite nós ficaremos todos congelados. Então ele funciona como um cobertor, ele funciona como um regulador da temperatura na Terra. É exatamente esse efeito estufa que permite que haja vida aqui, tá? O aquecimento global, ele já é um fenômeno climático que tem a ver com o aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Então, ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Vocês vão observar nas próximas imagens exatamente sobre o que eu estou falando. Então, olha só, o efeito estufa. Então, nós recebemos a luz, o calor e a radiação do Sol. Esses elementos atravessam a nossa atmosfera. Eles são absorvidos pela camada da crosta terrestre, da litosfera. Parte desse calor, ele fica retido na superfície da Terra e parte desse calor, ele volta para o espaço. Porém, quando ele chega nessa camada, nesse cobertor que envolve o planeta Terra, parte desse calor então volta. Nem tudo que é refletido volta para o espaço. Uma parte então ela é retida aqui no nosso planeta. E é isso que permite uma temperatura relativamente estável durante a noite, apesar de nós não termos o sol conosco. Agora, esse próximo slide, ele mostra a questão do aquecimento global. Vocês podem observar que ali naquela camada onde estão as nuvens, vamos dizer assim, que seja esse a camada onde está o efeito estufa, tá? Então, tem a absorção, tem a parte que sai, porém, a espessura dessa camada do efeito estufa, ela fica maior, ela fica mais densa por conta de todos esses outros elementos que o homem tem jogado na atmosfera terrestre. Então, por exemplo, os CFCs, que são gases, então objetos como os aerosóis, antigamente tinha nas geladeiras, hoje já não se usa mais. Então, o fato de não estarmos lançando esse gás do CFC na atmosfera tem ajudado bastante, né? Queima de combustíveis e derivados de petróleo e etanol. O etanol, ele é um combustível renovável, ele é menos poluente que a gasolina, que no caso é um combustível fóssil. Porém, não quer dizer que ele não seja poluente. Ele polui menos, mas não é que ele não seja poluente, né? E tem também todos os gases que são lançados pelas indústrias. Então, tudo isso se acumulando na atmosfera, ele faz a espessura do que era fininho e que parte do calor saía para a atmosfera, ele faz essa espessura da camada do efeito estufa ficar mais densa, não permitindo que esse calor vá para o espaço.
Então, o que acontece? Esse calor fica retido na nossa atmosfera. E é isso que causa o aquecimento global. Então, quais são as consequências do aquecimento global? Existem várias, mas nós podemos vê-las em diversos ambientes diferentes, por exemplo, na agricultura, na produção de energia elétrica, na questão de tempestades cada vez mais violentas, lugares que onde era seco agora começa a chover e onde chovia bastante agora começa a secar. Então tem a causa da desertificação de alguns ambientes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Alguns animais, inclusive, entrando em risco de extinção por conta do aquecimento global. Então é um assunto interessante e muito importante. Então olha só, aqui nós temos uma figura de como que era a calota polar antigamente e depois como é que tá em 2007. Lógico que isso tá bem diferente hoje, nós já estamos em 2020, tá? Mas eu não consegui uma figura mais atualizada, porém, essa daqui nós conseguimos ver perfeitamente o que está acontecendo, o derretimento da calota polar. Né? Isso tem trazido grandes prejuízos, principalmente para os animais dessa região, tá? Ursos polares agora entrando então na lista de extinção. As queimadas também estão acontecendo por conta do aquecimento global. Vocês viram o que aconteceu esse ano na Califórnia, na Amazônia e na Austrália. São incêndios florestais de uma magnitude impensável antigamente. Tudo isso causado por conta da falta de chuva, excesso de calor que acontece por conta do aquecimento global, tá? Aqui nós temos também um outro slide falando sobre as ondas de calor. Essas ondas de calor, elas são extremamente importantes. Aqui, por exemplo, desde 2003, olha só, essa daqui é um slide que eu peguei agora de 2019, tá? Porque o verão no hemisfério norte não começou ainda, de 2020, né? Então foi a onda de calor mais severa na Europa desde 2003, foi o ano passado. Então, se vocês observarem como as temperaturas estão se elevando por conta do aquecimento global, tá? Aqui também nós temos alguns slides que mostram, né? O slide que mostra como que essa temperatura tem aumentado. Olha só, o que é de amarelo, de vermelho e de quase marrom ali, nós estamos vendo como que tem aumentado a questão do calor nessas regiões, tá? Então, o que isso provoca, né? Isso daqui, por exemplo, mostra a desertificação, alguns rios que eram perenes e agora são rios temporários porque diminui extremamente a quantidade de água em que eles eram supridos. Então, existe esse grande problema. Aqui nós temos, por exemplo, sobre o efeito estufa, né, e o aquecimento global, os problemas na lavoura por causa da seca. Então, esse ano, no ano de 2020, a região sul do Brasil está sendo muito castigada por causa da seca. Nós temos que pensar que nós estamos num ano de El Niño, que é um outro fenômeno natural, climático, que acontece, varia entre 4 e 7 anos mais ou menos, mas esse ano nós estamos tendo época de El Niño. Então, o que acontece? As chuvas na região, elas mudam. Então, onde chovia pouco, chove mais, que é o que está acontecendo no Nordeste. Os açudes do Nordeste, eles estão sangrando. O que isso significa? Significa que eles estão na sua capacidade máxima e eles estão começando a vazar. Então, por que isso está acontecendo? Porque está chovendo bastante naquela região, que de costume não acontece. Nós sempre ouvimos falar sobre a seca do Nordeste.
E no Rio Grande do Sul tá vendo o contrário. Seria agora uma época de bastante chuva, mas por conta do fenômeno do El Niño, o deslocamento das nuvens e de chuva e essas coisas, eles estão diferentes. Voltam ao normal depois que o El Niño se encerrar, esse ciclo encerrar. Porém, até lá, a região sul do Brasil vai sofrer um pouquinho com a seca, tá? Vocês estão vendo aí o link do jornal La Hora, né, da Hora, e que vocês podem acessar também, tá bom? Outra coisa, o reservatório da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, aqui em Goiás, né, ele tá trabalhando abaixo do nível, ele tá no nível crítico. E por quê? Porque, embora nós tenhamos tido chuvas muito fortes nesses últimos meses aqui em Goiás, ela não foi localizada de maneira que pudesse contribuir para o enchimento do reservatório. E o que aconteceu foi que nessa região do reservatório e dos rios que deságua no reservatório, não foi suficiente para que ele aumentasse a capacidade de água que ele tem. Então, o fornecimento e a produção de energia elétrica que vem da usina hidrelétrica de Serra da Mesa está comprometido por causa da falta de água, tá? Aqui é o que eu estava falando para vocês, né? Aqui, essa reportagem é do dia 7 de abril de 2020, foi ontem, né? Falando sobre o sangramento dos açudes, que eu falei para vocês, que é quando eles atingem a capacidade máxima de armazenamento de água deles, e aí eles começam a vazar, como se você fosse encher um copo com água. Ele chega num determinado momento, ele encheu e aí ele começa a vazar. É exatamente isso que está acontecendo com os açudes dessa região. Lembrando que são açudes, são reservatórios, são feitos pelo homem, não é um lago, por exemplo, né, que é natural. Eles foram feitos pelo homem exatamente para armazenamento de água para uso doméstico, né? Então, é para que as pessoas que moram naquela região façam uso dessa água para poder fazer a sua higiene pessoal, cozinhar seus alimentos, limpeza da casa, uso para animais também da região, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos que mostram as consequências do aquecimento global no nosso planeta. Aqui nós temos um ursinho polar tadinho, se refrescando no pouco de neve que restou no seu ambiente, né? O que isso tem feito? O que o derretimento das calotas polares tem provocado? Fome. Tem provocado fome nesses animais, porque eles não conseguem mais conseguir alimento. Por causa do derretimento dessas áreas de gelo, eles não estão conseguindo se alimentar das focas, principalmente. Elas têm muito mais lugares para respirar, então elas não precisam sair do gelo, debaixo do gelo, para subir e respirar nos respiradores normais que tem. E então os ursos não conseguem pegá-las. É uma imagem muito triste, não é? Mas eu fiz questão de colocar para que nós comecemos a pensar na importância das nossas ações individuais. Se cada um de nós fizer a sua parte, juntos poderemos fazer muito. Mas se todo mundo pensar assim, o que eu posso fazer? É insignificante em relação ao que os outros podem fazer também, aí todo mundo pensa assim, ninguém faz nada. Então é importante todos nós pensarmos a respeito disso e termos as nossas ações individuais. Aqui lembra que eu falei para vocês? Tempestades cada vez mais violentas. Aqui no Brasil, há muitos anos, não se ouvia falar em tornados.
Hoje já se ouve falar, né? Então, tempestades no continente muito violentas e uma quantidade de furacões cada vez mais violentos no mar também, né? Olha aqui uma foto que mostra exatamente o que nós estamos passando esses dias aqui em Goiânia. Ontem e anteontem nós tivemos chuvas curtas, porém intensas, com muito vento, onde muitas árvores foram retiradas, caíram, né? E ruas alagadas, exatamente sobre a intensidade das chuvas que nós estamos falando, né? A mudança disso, né? Aqui também um exemplo de desertificação, né? Então eu gostaria de agradecer a vocês por mais uma aula que nós tivemos e nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço para vocês. Tchau e bom fim de semana, bom feriado.